Olá, hoje nós vamos estudar o gráfico do movimento uniforme. Esse conteúdo está na página 53, do livro didático de Física do primeiro ano. E vamos trabalhar dois tipos de gráfico, que ele trabalha em dois tipos de movimento, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado, que a gente vai estudar agora. Então, o gráfico do movimento uniforme, além das funções de posição, outras ferramentas utilizadas para descrever os movimentos é o gráfico. Então, o gráfico também a gente pode utilizar para descrever o movimento, que é em relação aqui à posição e o tempo. E também temos uma relação aqui que é velocidade e tempo, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então, sabemos que a velocidade é o espaço pelo tempo, que é a posição aqui pelo tempo. E sabendo que o ΔS é a posição final menos a posição inicial, então temos a variação aqui do espaço, E a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, no Sistema Internacional de Medida, a variação do espaço é em metros e o tempo é em segundos. Então, a gente vai trabalhar também com quilômetros e com horas também. Então, o gráfico da posição da função do tempo ela é dada por S por T, que é a posição pelo tempo. Podemos observar que o espaço é em função do tempo. Então, temos aqui que esse aqui que é a posição, então a gente fala assim, espaço em função do tempo, que é uma função do primeiro grau. E é representada graficamente por uma reta. Então, sempre vai dar uma reta porque é uma função do primeiro grau. Então, todo gráfico que for feito, ele é obrigatório dar uma reta. Então aqui temos umas particularidades. Então, quando a velocidade for maior do que zero, então é uma função crescente. Então aqui temos uma função crescente porque a velocidade é maior que zero. E esse movimento é chamado de movimento progressivo. Então a velocidade maior que zero é um movimento progressivo. Então para me descobrir como é que a velocidade é positiva ou maior que zero, é só olhar aqui. Se o sinal daqui for positivo, então a velocidade aqui é maior que zero. Então progressivo, tá? E quando a velocidade aqui for decrescente, quando o gráfico aqui for decrescente, então é o movimento retrógrado. Você está voltando para trás. Se a velocidade menor que zero, então o movimento é retrógrado, que é esse aqui. Sabemos que não existe velocidade negativa, mas a velocidade aqui ela se torna negativa porque está dizendo que o movimento está vindo ao contrário. A vida da pessoa aí, ela está voltando. A gente chama de movimento retrógrado, está voltando. Então vamos para um exemplo aqui para ficar mais fácil a gente memorizar, Então vamos ler esse primeiro exemplo aqui. Um trem ele percorre 400 km entre duas cidades. Então aqui já temos um dado aqui. Ele percorre 400 km entre duas cidades com velocidade constante. Sabendo que sua posição inicial foi de 300 km, ele partiu ali do quilômetro 300 e no tempo zero. Então, a partir daquele instante ali, do quilômetro 300, o tempo aqui era zero. E que o trem obedece a uma função. Então, a gente tem que sempre marcar essa função. Essa função aqui ela vai mudar. Então, para esse trem aqui, foi dada essa função aqui. Aqui a pergunta é, complete a tabela abaixo e construa o gráfico do movimento. Então, temos já a função. Agora a gente tem que atribuir valores a ele, que esses aqui são fixos, E esses aqui são as variáveis. Então esse aqui não mexe e esse aqui varia. Então esse aqui tem que atribuir valor para o tempo para achar então a posição. Então temos aqui no tempo zero, então usando a função aqui, no tempo zero então a gente joga o valor aqui então, substitui o t pelo zero. Então, 300 mais 100 vezes 0, 100 vezes 0 é 0, então deu 300. Então, a gente coloca na tabela os 300. Agora, vamos para esse segundo aqui. O tempo aqui, ele é de 1. Então, vamos substituir aqui no tempo. Que aqui está colocando em hora. Então, em 1 hora. 100 vezes 1, 100. 100 mais os 300, 300 mais 100, 400. Então, quando ele estiver em 1 hora, vai ser 400. E quando eu estiver em 2 horas, já que a velocidade é constante, então aqui vai ser sempre de 100 em 100, Quando for em 2 horas, 2 vezes 100 é 200, 200 mais 300, 500. Então aqui já temos 500. Quando for 3 horas, viu como é que ficou um sistema progressivo? Então a progressão aqui já está feita. Então 100 vezes 3, 300, 300 mais 300, 600. E aqui oficialmente é 700.
Então, 100 mais 4, 100 mais 4, 400, 400 mais 300, 700. Então, pronto, já está pronta a nossa tabela, já está pronta. Então, agora vamos partir para o gráfico. Lembrando que o gráfico ele vai precisar sempre a gente vai utilizar muita régua, tá? A régua e um lápis para poder apagar em vez de quando que der errado, o gráfico não está saindo certo, então a gente precisa apagar e consertar porque tem que dar uma linha reta, tá? Como esse sistema aqui é de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, então tem que estar sempre uma reta, então precisa de régua. Então vamos nessa. Aqui trouxe a tabela para cá, né? Então a tabela está pronta aqui, e agora vamos jogar aqui nesse gráfico aqui. Então para construir o gráfico, os dados da tabela abaixo, né, representado pelo espaço, que é essa parte aqui, ó, ela é as ordenadas, né? Então o espaço está nas ordenadas e o tempo está nas abscissas, que é essa de baixo aqui, que é a parte x, como lá na matemática a gente fala de x e y. Então aqui são as ordenadas para y, né, que é o espaço, e as abscissas está para x, que é o tempo. Então vamos distribuir esses dados aqui, então vamos distribuir os dados na planilha, né? Temos 100, temos 200, temos 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Por que eu coloquei esse monte de número aqui? Porque aqui, para poder dar espaço para o gráfico ficar mais perfeito, quanto mais dados você tiver nele, melhor. Não vou utilizar todos, mas para ele ficar mais bonito, então a gente utiliza mais dados aqui, para depois ele ficar bem feito. Então temos o 300, né, que está aqui. 300 se liga com o 0. Como o 300 aqui, ó, é a parte de y, né, que é o espaço, a posição, e o 0 daqui embaixo, então o ponto vem para cá. Ó. Então o pontinho está aqui. Agora 400 por 1. Né? 400 está aqui e 1 está aqui. Então a gente já faz o ligamento aqui das retinhas. Né? Fizemos o ligamento, então o ponto vai estar aqui. Agora temos 502, né? O 500 está aqui e o 2 está aqui. Então, ligando, temos uma bolinha aqui. Mesma coisa no 600. 600 com 3, ligando, então a outra bolinha está aqui. E por último, 700 com 4. Ligando, então a próxima bolinha está aqui. Como é uma função do primeiro grau, então tem que dar uma reta aqui. Ó. Então, um segmento de reta aqui. Ó. Pronto. Está pronto o nosso gráfico. Agora vamos saber se ele é progressivo ou retrógrado, né? Então coloca a função aqui. A função já está pronta aqui. Como é que eu sei se ele é progressivo ou ele é retrógrado? Só basta olhar aqui na velocidade. A velocidade positiva, o movimento então é progressivo. Então está pronto esse exercício aqui. Vamos passar para um exemplo 2 aqui. Outro movimento progressivo, esse aqui também. Então olhando aqui a gente já sabe que ele é progressivo, né? A velocidade positiva. Então, a função de posição é dada pela expressão menos 5 mais 6t. Então, essa aqui é a expressão, né, que é a função que ele foi dada. Né? Aqui está pedindo, faça o gráfico desse movimento e explique se ele é retrógrado ou progressivo. Né? Então, uma das respostas já está aqui, já está dizendo que ele é progressivo, velocidade positiva. Vamos preencher a tabela aqui embaixo, então, primeiro. Né? Então, aqui, com o tempo 0, né, 6 vezes 0, 0. Então, corta isso aqui tudo, sobrou menos 5. Então, o primeiro ponto aqui já temos, né, que é 0 e menos 5. Agora, no segundo ponto, o tempo aqui é em 1 segundo. Então, 1 vezes 6, 6. 6 mais 5, 6 menos 5, né, vai dar 1. Então, vem para cá 1. Está no ponto 1 e 1. Agora, no segundo segmento aqui, temos menos 5 e mais 2 vezes 6, 12. Né? Então, menos 5 mais 12, 7. Então, 7 aqui positivo. Então, 7 e 2. No próximo ponto aqui temos menos 5 mais 6 vezes 3, 18. 18 menos 5, 13. Vamos para cá, 13. Aqui também, menos 5 mais 6 vezes 4, 24. 24 menos 5, 19. Então, para cá, 19. Pronto, tabela completa. Agora vamos para o gráfico. Temos os dados aqui já para jogar no gráfico. Então, os dados já estão aqui, ó, pronto. Aqui está pedindo para a gente construir o gráfico. Né? Sabemos que esse aqui são, então, o eixo das abscissas para a posição e esse aqui é para o tempo, né? Que as ordenadas é para o tempo. Então, distribuímos os dados aqui, né? Menos 5 está aqui embaixo da reta, né? Sabendo que daqui para cima é positivo, daqui para cá é negativo. Daqui para cá é positivo, daqui para lá é negativo. Mas a gente não vai utilizar tempo negativo, tá? Porque na física a gente não utiliza tempo negativo. A gente vai utilizar sempre os tempos positivos.
Só as posições que pode ter negativo, né? Vai dizer que ele voltou, está passando daqui a gente chama da origem, né? Então ele pode passar da origem tanto para baixo como para cima. Agora o tempo não, o tempo é sempre positivo. Então aqui vamos distribuir os dados aqui, né? 5 e 0, o 0 está aqui na parte, tá aqui no meio, o 5 está na parte de cima. Então 5, a bolinha tem que aparecer aqui. Então agora o próximo ponto é 1 e 1. Então 1 e 1 positivo, não tem 1 negativo. Então ligando os dois aqui, ó, temos um ponto aqui. Agora 7 e 2. O 7 está aqui e o 2 está aqui. Pronto, uma bolinha está aqui. Agora é 13 e 3. A bolinha está aqui. 19 e 4, né? 19 está ali e o 4 está aqui. Pronto, a bolinha está aqui. Percebeu que saiu uma reta? Então a função do primeiro grau, essa aqui está correta, tá? Lembre-se, tem que usar régua para fazer isso aqui, para sair perfeito. Tem que usar régua nas medidas certas. Lembre-se, aqui, ó, sempre foi de ponto em ponto, certinho, para ele poder não errar. Então tem que ser as medidas corretas para dar uma reta perfeita. Então vamos responder outra questão aqui, né? Saber se é progressivo ou retrógrado. Já sabemos que a velocidade é positiva, então o movimento então, é progressivo. Beleza, aqui ó, mais 6 progressivo. Então vamos outro exemplo aqui, o movimento retrógrado agora, tá? Um ciclista ele sai da cidade B e vai até a cidade A, distante 6 km. Sendo a sua posição inicial 6 km e o instante tempo 0, então começou o tempo 0. Obedecendo a função S igual a 6 menos 2t, então essa aqui é a função que a gente vai precisar. Complete a tabela abaixo e construa o gráfico do movimento. Então, a função, a forma está aqui, a função está aqui. Então, quando o tempo for 0, então substitui aqui, ó. 6 menos 2 vezes 0, 0. Então, isso aqui corta, ficou 6, né? Pronto, agora vamos para a segunda fórmula aqui. Então, quando o tempo for 1, menos 2 vezes o menos 2, né? Então, menos 2 mais 6, então sobra 4. Então, o próximo ponto é 4. E aqui, 6, aí o menos 2 está aqui dentro, né? Menos 2, menos 4. Menos 4 mais 6, 2. Então, tem aqui 2. Agora, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0, né? 6 menos 6, 0. Então, o próximo ponto é o 0. E aqui 6, 2, menos 8, né? Então 6 menos 8, 2, menos 2. Então menos 2 está aqui. Então pronto, já temos o gráfico, né? Agora vamos construir a tabela ali. Quer dizer, nós temos a tabela, agora vamos construir nosso gráfico. Trazendo para cá para construir nosso gráfico, lembre-se, então aqui é sempre o eixo da posição, né? Que é essa parte de cima aqui em vermelho. E o instante tempo é a parte de baixo aqui em preto. Então já distribuí os dados aqui, ó, os números já estão distribuídos aqui. Lembre-se, começou do menos 2, né? Olhei para cá para a régua. Olhei para cá para a tabela e descobri que o menos 2 está aqui embaixo. Aí vem subindo, 0, 2, 4. E a medida aqui foi sempre de 2 em 2. Então, como foi sempre de 2 em 2, é só fazer a proporção correta que o gráfico sai certo. Então aqui 6 e 0, né? Está aqui o ponto. O 6 está em cima, o 0 está embaixo. Então o pontinho vem aqui no 6. Não no 0. Tá? Se colocar no 0 aqui, vai dar como se fosse a junção de 0 e 0. Então o pontinho fica aqui em cima. 4 e 1. 4 está aqui e 1 está aqui. Então o pontinho está aqui. 2 e 2. O 2 está aqui, o 2 está aqui. Então juntou os dois aqui. Então são positivos. Agora 3 e 0. O 0 está em cima, né? E o 3 está embaixo. Então o pontinho vem para cá, ó, tá? Esse pontinho vem para cá. Agora o menos 2 e 4. O menos 2 está aqui e o 4 está aqui. Então ligando os dois, né? Ligou esses dois aqui. O próximo ponto está aqui. Pronto, agora é só fazer o risco aqui. Ó. Riscou, pronto, ó, saiu perfeito. Então esse aqui é um movimento progressivo, quer dizer, um movimento retrógrado, né? Sabemos que a reta desceu, então o movimento é retrógrado. Mas só de olhar aqui a gente sabe que é retrógrado, né? Mas olhando aqui na forma temos 6 menos... Viu que a velocidade aqui é negativa? Então a velocidade negativa, o movimento então é retrógrado. Olhando para a reta aqui também já descobriria que ele é um movimento retrógrado, né? Que é decrescente. Então ele, só de olhar para o gráfico aqui você já sabe se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Se ele estiver subindo aqui, ó, na posição crescente, então é um movimento progressivo, mas como ele está descendo, então o movimento é retrógrado.
Então, beleza, pessoal. Vamos fazer os exercícios lá, tá? E precisar de ajuda é só chamar. E estamos aí. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau.